Jesus. Amém? Em Gênesis, no capítulo 22, vamos falar sobre uma história muito conhecida na Bíblia. Essa história, meus queridos, amados irmãos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque eu tô achando que tá alto. Peraí. Tá, baixei um pouquinho. Ela vai falar sobre o sacrifício que Deus pediu para Abraão. Quem não sabe, diante desta situação, Abraão, se tornou o pai da fé. E toca os nossos corações quando nós vemos a devoção, a confiança que Abraão teve no Senhor. Vamos ler lá no capítulo 22, está falando assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu juramento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Irmãos, nós não estamos falando de uma ação qualquer. Este homem, ele esperou mais de 20 anos o filho da promessa. E antes disso, ele nem promessa tinha. Antes desses 20 anos de espera, ele nem sabia que havia uma promessa em sua vida. E sua esposa era estéril. E o sonho de um homem, qualquer casal, é ter um filho. Que é como se fosse, estamos selando o nosso amor. É como se fosse dessa forma. Que mesmo que o casal se ame muito, chega um momento que ele quer ter o fruto daquele amor. Porque nós somos assim, a nossa essência é multiplicar, a nossa essência é frutificar. E conforme o casal vai passando o tempo e ele não vai tendo filhos, ele começa, embora se amem muito, começa a entrar em parafuso, porque eles querem ter um filho. Eles querem ver alguém, uma pessoinha misturada daquele amor que foi gerado entre eles. E eles querem ver uma pessoinha correndo e amando a gente, e nós amando o filho. Não é assim? Esse homem, ele já tinha uma idade avançada. Ele foi ter um filho com uma idade de 100 anos. Esperou o filho a sua vida inteira, praticamente. Desde que se relacionou com Sara, ele esperou a vida inteira. Sua esposa esperou todo o tempo também, junto com ele. E neste momento, Deus está requerendo algo muito precioso. Algo muito precioso para ele. Algo que tocava em seu coração. Haja vista que naquela época era muito comum alguns pais sacrificarem seus filhos para ídolos. Era muito comum isso antigamente.
É uma coisa muito errada, terrível. Mas eles faziam isso para ídolos de pedra, sabe? Ídolos. E neste momento, da mesma forma que outras pessoas tinham essa coragem para os ídolos de pedra, agora o Senhor está perguntando, deixa eu ver o quanto o meu filho, ele me ama. Mas o Senhor apenas provou o coração dele. E o Senhor falou, filho. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho. Ele destaca, seu único. Aquele que tanto você esperou. Porque agora Ismael não está mais aqui. Você não considerou Ismael como filho. Porque na verdade o seu filho é o filho Isaque. O filho da promessa. Seu único. Seu único filho. Isaque. Aquele que te dá alegria. É o seu Isaque. O Isaque que te dá alegria. Aquele que o significado dele é riso. O significado do nome dele é riso. Sim. Pegue Isaque e vá para a região de Moriá. E sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Eu fico imaginando esse homem segurando suas lágrimas, o seu coração apertado, mas o seu grande amor para com o Senhor. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento. Fique aqui, vocês. Então os servos podem ir até um canto, até um determinado ponto. Agora eu e Deus. Aí ele pega seu filho e vai. Aí depois de adorarmos, voltaremos. Olha só a fé. Olha a fé. Ele fala assim, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não falou, vou voltar. Não, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. O próprio filho, ele levou as brasas para o fogo. Levou a faca. E o caminho, os dois juntos. E caminhando os dois juntos, Isaque está carregando a lenha. Isaque está carregando ali a faca. E ele está observando, está faltando alguma coisa. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, eu vou ser bem sincera com os irmãos. Eu, no lugar de Isaque, ia sair correndo. Eu, no lugar de Isaque, eu ia perceber, eu ia sair correndo. Vou falar sério aqui. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Nós vemos aqui a fé, não somente de Abraão, mas também de Isaque. Isaque também está confiante. Você acha que Isaque não percebeu nada? Uma das notícias que existia naquela época
Bom dia, paz do Senhor. Uma das notícias que se ouvia, olha, sacrificou para deusas. Você acha que Isaac não percebeu? Ele já era um rapazinho, porque ele estava carregando a lenha, devido à idade avançada de Abraão. Abraão não estava carregando o peso, quem estava carregando era o menino. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Nós estamos falando de uma provisão, não uma provisão comum, que nós estamos acostumados. Sempre quando se fala de provisão, nós falamos sobre comida, sobre recursos. Não, neste momento está sendo a provisão da vida. Neste momento foi a provisão da vida. No momento que o Senhor ali envia aquele carneiro como holocausto para ali Abraão sacrificar. Abraão, ele estava dando o seu melhor. O Senhor estava, vejamos que o Senhor requereu de Abraão seu filho. Talvez Abraão estava muito emocionado com seu filho. Talvez ele estava todo orgulhoso de seu filho. E por um momento Abraão pode até ter se esquecido de adorar ao Senhor com prioridade. Não sabemos, a palavra não fala dessa forma. Mas eu estou aqui conjecturando com vocês o motivo que de repente o Senhor pode ter levado a provar o coração de Abraão. De repente ele estava um pouco vaidoso com seu filho. Olha como ele parece comigo. Olha como ele está crescendo. Olha como ele está um rapaz vistoso. Olha isso, olha aquilo outro. Porque é muito quando nós recebemos a promessa. Quando eu peguei essa palavra, veio isso ao meu coração. Quando nós recebemos a promessa, é muito importante saber o que nós faremos com a promessa. Nós não podemos receber a promessa de Deus na nossa vida, de qualquer maneira continuar vivendo. Nós agora não vivemos de acordo com o curso deste mundo. Agora a nossa prioridade, a vontade de Deus, ela precisa ser prevalecida em nossas vidas. As nossas vontades agora não são mais importantes. Vejamos aqui que neste momento, Abraão, ele deixou as suas vontades, ele se esvaziou. Eu creio que ele em sua mente, ele pensou: eu não estou entendendo mais nada. Se era para sacrificar, por que ele me deu? Mas ele não lhe falou palavra. Ele não lhe falou nada. Ele não perguntou nada para o Senhor. Ele é o filho da promessa. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei de nada. Sabe qual um dos problemas muito grandes que nós não recebemos promessa? Porque nós ficamos perguntando demais. Nós queremos saber qual será os pontos e os caminhos da promessa para ser conquistada nas nossas vidas. Nós perguntamos demais. Vejamos que o menino fala: as brasas e a lenha estão aqui,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu não preciso saber. Abraão não precisava saber aonde que estava. Abraão simplesmente estava obedecendo. Ele falou: Deus mesmo há de prover. Quando ele está dizendo Deus mesmo há de prover, ele está dizendo: esse negócio é com Deus. Esse negócio não é comigo. Se ele mandou fazer, eu vou fazer. Mas agora quem vai prover é ele. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ele não estava entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio na provisão. Eu não sei o porquê Deus está requerendo Isaac. Eu não sei o porquê Abraão em sua mente. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou obedecendo. Eu vou em direção à obediência, porque no caminho da obediência, no caminho que o Senhor está me mostrando, neste momento, eu vou continuar caminhando. Eu não vou parar. Eu vou adiante do que o Senhor está determinado para eu fazer. Mas a verdade é que quem vai prover vai ser Ele. Ele vai prover. Nós estamos falando de vida, de um pai de repente está quase a ponto de matar seu próprio filho. Em holocausto, um Deus desconhecido, porque era assim que se chamava, o Deus desconhecido. E ele vai na direção lá da região de Moriá. E ao chegar, ele deixa os servos no meio do caminho. Há momentos que vai ser só você e Deus. Vejamos que o momento da provisão do holocausto, os servos precisaram ficar no meio do caminho. E há momentos que você vai ter que deixar mesmo algumas pessoas pelo caminho. E falar: me espere aqui, que eu vou adorar e já já eu volto. E a palavra do Senhor está dizendo: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Teve tempo de pensar. Teve tempo de analisar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a verdade é que se Deus determinou para a vida dele construir um altar, ele vai construir o altar. Independente das forças dele, independente como que estavam as emoções dele, ele estava construindo um altar para o Senhor. Mesmo as vendo ali, você acha que era fácil pegar e construir o altar? Eram pedras pesadas, tinha que fazer, tinha que polir ali, limpar o ambiente, não era brincadeira. Ele teve nesse tempo todo, construiu um altar. E depois ele arrumou a lenha. Ele arrumou a lenha. E tudo ele estava fazendo com amor. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Irmãos, esse homem estava pronto mesmo. Ele estava pronto mesmo. Porque se Deus que me deu é dele. É isso que ele tinha em mente. Ele, de repente, eu não sei o que ele vai fazer depois, mas se ele falou que tem promessa, ele tem promessa. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Aí no versículo 15 está dizendo assim, lá embaixo: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor,
que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você tem noção da ação desse homem? Veja que o Senhor está falando aqui. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados por você. Não, porque você me obedeceu. Serão abençoados porque você me obedeceu. Desculpe que eu errei aqui a leitura. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Sabe por quê? Todos os povos da terra foram abençoados. Porque diante dessa decisão, diante dessa ação que ele tomou, o próprio Deus não negou o seu filho por amor de nós. E aí nos veio Jesus. Aí alguns vão ler e falar, mas por quê? Por causa desta ação, um homem sacrificando a sua promessa, o seu único filho. Aí o Senhor, que é cheio de graça e misericórdia, o Deus de poder, o Criador dos céus e da terra, falou assim, eu vou negar o meu filho? Por amor deles? Não vou negá-lo. E aí foi enviado Jesus para nós, o unigênito do Pai. Então vejamos isso aqui. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Meus amados, o caminho de receber a promessa é difícil. Há momentos que é muito difícil. Quando você está envolvido com a promessa, nós teremos momentos difíceis. Nós teremos o momento da dificuldade. Nós teremos os momentos que a gente não vai entender nada. Mas nós vemos aqui a provisão de Deus. O problema é que nós queremos limitar o poder de Deus. E nós vemos claramente que Abraão, ele não limitou o poder de Deus de prover. Tanto que aquele lugar se chamou O Senhor Proverá. O que eu tenho para dizer para você? Se você está na ação de buscar ao Senhor, se você está na ação de abençoar a obra do Senhor, de você de repente se derramar na presença de Deus, e daqui a pouco vem as circunstâncias, você sente que é provado, acalme o seu coração, Deus proverá. Deus proverá nesta situação. Mas não negue ao Senhor. Não fique perguntando, não fique questionando, não negue ao Senhor aquilo que Ele vai requerer de você. É dessa maneira. Eu vou parar por aqui. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Tem muitas pessoas que estão esperando Isaac. E tem pessoas que conseguiram o seu Isaac. Mas agora, como que você está lidando com esse Isaac? Ai, Jesus. Como que você está lidando com o seu Isaac? Há pessoas que receberam a promessa e há pessoas que vão receber promessa. Isaac representa o filho, a promessa. Algumas pessoas estão para receber o Isaac.
A pergunta é: como que você vai lidar após você receber o seu Isaac? Qual vai ser sua prioridade ao Senhor após você receber o seu Isaac? Qual vai ser a sua prioridade a Deus no momento da sua promessa? Porque o problema é que nós recebemos a promessa e esquecemos às vezes da onde nós viemos. Aqui não estou falando sobre Abraão, que ele agiu corretamente, mas ele vem para nós refletirmos. Essa palavra vem para nós refletirmos. Talvez você está esperando uma promessa há anos. Talvez você recebeu uma palavra de promessa para a tua vida e você está guardando na promessa. E você está passando pelos processos da promessa, porque até você chegar à promessa, você passa por vários processos. E nesses processos, às vezes, são doídos. Mas na hora que você receber a promessa, como que vai ficar o teu coração? A pergunta é essa. Vai ficar alegre, aliviado, tudo bem. Mas o que você vai fazer com a promessa? Você vai entregar para Deus? O que você vai fazer? Ou você vai achar que é seu? Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me... O que você vai fazer? O que nós vamos fazer quando recebemos a promessa? Nós entregaremos para Deus? Ou nós queremos reter para nós? Há pessoas aqui que recebeu promessa já está recebendo, Deus já está fazendo. Só que retém. E aí Deus não pode continuar trabalhando. Deus não pode continuar multiplicando. Por quê? Está com o coração ali, ó, aprisionado. Vejamos que através de uma ação que Abraão fez, milhares de pessoas foram abençoadas, estão sendo abençoadas até hoje. Está escrito. Depois você vê lá, você medita. Todos os outros povos da terra serão abençoados por causa desta ação. Porque toda ação gera uma reação. Você tem noção do que aconteceu? Abraão constrangeu. Porque o amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor nos constrange. Agora, o nosso amor, será que o nosso amor constrange o Senhor? Será que o nosso amor toca o coração de Deus? Você está entendendo o processo disso? Será que o nosso amor é o ponto? É tão grande, é o ponto. Eu não estou falando aqui para ninguém sair sacrificando filho, não, viu? Não é dessa forma, não. São nas nossas atitudes. Às vezes são pequenas coisas do nosso dia a dia. Será que ele não sacrificou, no caso, né? No caso, ele levou para sacrifício, mas o Senhor segurou a mão dele. Aí, moço, eu tenho que explicar porque eu não sei, né? Como que tá as coisas. Então, neste momento, quando você recebe a promessa, você retém ela para você ou você libera para Deus? Senhor, tá aqui. É seu. É teu. Senhor, é para ti. Você está entendendo o processo, meus amados irmãos? Não é brincadeira, não. Servir a Deus não é brincadeira. Veja que o amor do Senhor nos constrange. Nós somos constrangidos por esse amor. Mas nesse momento, quando nós lemos a palavra, nós vemos que, de uma certa forma, o amor de Abraão está constrangendo o Senhor. Por isso que se tornou pai da fé. A verdade é que o amor do Senhor nos constrange, mas nesse relacionamento que nós temos com o Senhor, será que o nosso amor começa a constranger o Senhor, começa a tocar o Senhor?
porque nós precisamos tocar o coração de Deus. Eu e você, nós precisamos tocar o coração de Deus com a nossa adoração, não uma adoração qualquer, não é uma adoração só para falar, eu levanto a minha mão e tá tudo, não, tudo certo, não, e vou vivendo, não, mas o que eu estou fazendo? O que está de diferente? O que de diferente está acontecendo na minha vida que isso vai começar a tocar o coração de Deus? Nós não podemos ser uma pessoa entrando e saindo a mesma coisa. 2021 para você tem que ser diferente de 2020. 2022 tem que ser ainda mais diferente ainda. Não estou falando de coisas negativas, mas de coisas transformadoras para a tua vida. Você tem promessa, nós estamos falando de promessa. Promessas liberadas. A promessa que foi liberada na vida de Abraão. Isaac nasceu. E aí o Senhor agora está prometendo mais coisas para ele, porque ele soube como lidar com a promessa. Então, a partir de hoje, você que recebeu promessa, como que você vai lidar com essa promessa? Até quando nós recebemos do Senhor algo. Isso mesmo, irmão Toniel, nós temos outras coisas para sacrificar. Isso mesmo. Temos muitas coisas. Nós somos uma fonte de desejos. O ser humano é uma fonte de... Lembra daqueles desenhos que passavam na nossa infância? A fonte dos desejos, eu jogo a moedinha para realizar o meu desejo. Você está entendendo? Nós somos uma fonte de desejos. Vejamos que só joga a moedinha por causa que quer algo em troca. E às vezes nós somos como nesses desenhos. Nós só abençoamos a obra do Senhor porque queremos algo. Mas na verdade nós devemos ser desprendidos com a nossa adoração. Há pessoas que só servem a Deus por causa do medo do inferno. Você está entendendo? Isso é um problemático. Porque a pessoa que vive com medo, ela não vai conseguir jamais ter um relacionamento com Deus. A pessoa que ela se relaciona com Deus porque ela tem medo do inferno, ela não peca por causa do medo do inferno, é uma pessoa que ela está sendo... A qualquer momento ela vai realmente cair, porque as motivações estão erradas. Na verdade, eu não posso pecar, porque eu não quero desagradar aquela pessoa que me ama, aquela pessoa que eu amo, o Senhor dos Exércitos. Eu não quero desagradá-lo, eu quero obedecê-lo. Quando a pessoa ela tem esses pensamentos do inferno, o inferno realmente existe. Só que quando você, ou eu, nós, as nossas motivações de servir a Deus não é amá-lo. Eu vou servir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma que você vai tocar o coração de Deus. Não é dessa forma que você vai tocar e você receberá a promessa de Deus na sua vida. Mas é verdadeiramente o seu amor que vai tocar o coração de Deus. Vejamos que quando nós lemos nessa palavra, eu só vou aqui repetir essa palavra. Gênesis capítulo 22, não é isso? Nossa, eu nem destaquei aqui. Não estava destacado. Gênesis, eu só vou ler rapidinho. Está assim. Ele fala: Abraão ergueu os olhos, foi lá, deixa eu ver aqui. Pela segunda...
Peraí, só um minuto. Tá aqui o versículo. Eu tô procurando o versículo. Agora eu sei que tu me amas. Deixa eu ver aqui. Ó, no versículo 12, Gênesis 22, 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Em outra versão está dizendo: agora eu sei que tu me amas, né? Foi prova de amor. Então, como que o nosso amor tem constrangido o Senhor? Vejamos que como o nosso amor tem tocado o coração de Deus. O que eu vou fazer com a promessa? Será que a promessa que eu receber vai ser para tocar o coração de Deus? Será que vai ser para demonstrar ao Senhor esse amor? Essa é a palavra do Senhor para hoje.